A misteriosa situação do Botafogo, depois de tudo que aconteceu com o Lyon, que foi rebaixado à segunda divisão francesa, depois teve essa situação revertida. O time permanece na elite do futebol francês, mas com uma série de obrigações e restrições ligadas à parte financeira, compromissos que teve que assumir. Preocupa o botafoguense mais atento e chama atenção para os riscos de instabilidade que uma SAF corre no Brasil. Riscos por conta de questões de gestão, questões administrativas, inclusive quando essa SAF faz parte de um grupo de clubes, né, que tem o mesmo dono, fica à mercê de problemas que podem atingir o time que vira Sociedade Anônima do Futebol. O futuro do Botafogo é um tanto quanto incerto, não se sabe exatamente o que vai acontecer no médio e longo prazo. Há muitas questões, há muitas dúvidas, e para isso eu trouxe aqui um especialista que vai falar sobre o assunto. Nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. Com o SofaScore você vai acompanhar o futebol pelo mundo, além de outras modalidades, com muita informação. O SofaScore traz para você mapa de calor dos jogadores, estatísticas, tempo real, os números das partidas também em tempo real. Você pode acompanhar um time, um jogo específico, uma competição e ser informado na hora que está acontecendo sobre tudo o que rola em campo. E também você pode pesquisar sobre os jogadores a qualquer momento. Se seu time vai contratar alguém, você vai no SofaScore e verifica as estatísticas do jogador, o mapa de calor, a sua trajetória, valor de mercado, quando ficou machucado, tá tudo lá. É muita informação para você pesquisar, ficar sempre bem informado e com isso você vai ter muito mais argumentos para debater com os amigos quando estiver trocando ideias sobre o esporte. Então, faça o download do aplicativo, o link está no primeiro comentário fixado e também no QR Code que você visualiza em sua tela. O SofaScore é nosso parceiro, está conosco apoiando o jornalismo do canal. Então, eu chamo aqui o especialista, com a palavra Bruno Chatac. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez a convite do Mauro César e vou tentar explicar a nova polêmica que envolve John Textor e o Botafogo. Pessoal, foi anunciado hoje que o John Textor vai criar uma nova empresa em Cayman, que é um país, uma ilhazinha que tem na América Central, e o John Textor vai comprar da Eagle, até então, a holding que detinha o Botafogo, o Molenbeek, o Lyon e também uma participação minoritária no Crystal Palace da Inglaterra. E John Textor, no caso, sairia da Eagle e levaria consigo, através de uma aquisição, tanto o Botafogo quanto o Molenbeek. A própria notícia também traz um bastidor comunicando que no Botafogo o que se discute é que a intenção do John Textor seria de fazer um IPO com esses dois ativos que restaram. Pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, juridicamente falando, não vejo nada anormal nessas operações que são feitas ou em Cayman ou nas Ilhas Virgens Britânicas, que elas envolvem geralmente adquirentes, compradores estrangeiros que usam desses veículos para deterem participações em holdings internacionais. Até aí, não acho que seja um problema. As inconsistências no caso de Eagle, Textor e Botafogo começam a surgir justamente pela falta de informações, números e transparência que deem a todos os interessados a real ciência dos fatos. Vamos explicar um pouquinho lá atrás que o Botafogo, como veículo desse grupo maior, foi um dos maiores abastecedores do Lyon. Então o Botafogo fez alguns empréstimos aqui no Brasil de porte relevante. O Botafogo comprou diversos jogadores e acabou repassando ao Lyon por um valor abaixo do que a gente considera de mercado. O Botafogo acabou absorvendo algumas obrigações de pagamento desses jogadores parceladamente, que sequer hoje estão no clube. E o próprio Botafogo, mesmo num ano super vitorioso, que foi o ano de 2024, no qual o clube conquistou tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, não publicou as suas demonstrações contábeis. E pela Lei Geral do Esporte, é preciso dizer que a não apresentação dos balanços por si só já revogaria todos os atos, caso o Ministério Público queira investigar o clube, todos os atos praticados pelos seus gestores a partir da não entrega da demonstração contábil. Então, é óbvio que dentro do direito a gente não pode levantar falsas acusações, mas uma série de movimentos que não são transparentes
No mesmo caso aqui, não só no balanço, vai fazer essa cisão? Cadê o fechamento de contas? Como que vai ser feito? Qual que é o valor de compra do Textor, dos ativos que pertencem à Eagle, que são Botafogo e Molenbeek? Lembrando, Molenbeek na Bélgica vem sofrendo investigação por não entrega de obrigações contábeis. A entidade do fisco inglês também vem investigando a Eagle pela não apresentação das suas obrigações contábeis em relação a Crystal Palace. No Lyon, a coisa é ainda pior, uma guerra declarada, inclusive com uma série de troca de acusações, inclusive um barraco público que teve há pouco tempo atrás entre o Textor e o Al-Khelaïf, que é o atual presidente do PSG. Então, toda essa grande situação traz uma certa nebulosidade que nós já acabamos passando por aqui, muito no caso do Vasco, no qual a gente sabia que a 777 vinha atrasando uma série de obrigações dos seus clubes globalmente espalhados e, efetivamente, acabou dando tanto numa briga jurídica quanto no consequente praticamente desmantelamento da SAF do clube. Então, eu também chamo a atenção para uma reportagem, o Mauro divulgou, mas foi um excelente trabalho que foi levantado pelo próprio jornalista Lúcio de Castro, numa apuração fantástica, que mostra que o próprio Textor, em outros momentos, já fez esses movimentos de troca societária e, evidentemente, deixando alguns ativos, algumas empresas no meio do caminho que acabaram ocasionando na falência desses ativos. Então, mercadologicamente falando, não faz o menor sentido. O Textor quer fazer um IPO, mas como que você vai fazer um IPO para um mercado americano, comprar um ativo que antes pertencia a 4 clubes, ou seja, você estava comprando uma estrutura global, um alcance global, e agora um clube brasileiro, um clube menor da Bélgica, um clube que sequer consegue demonstrar suas obrigações contábeis. Como que você compraria ação de uma empresa assim, né? Como que você compraria, como que você apostaria, como que você seria um acionista, né? Não só do Botafogo, mas como dessa nova empresa que surgirá. Então, tudo isso ainda entra num outro pormenor que eu acabo destacando, uma entrevista que o Fábio Melo, um agente de jogador muito respeitado, deu essa semana no nosso programa, categoricamente afirmando que o Botafogo não vem cumprindo suas obrigações com relação a pagamento de agentes. A gente está numa indústria que tudo pode. Vamos falar da SAF do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, num modelo que eu vou ousar falar, não sei um termo mais, como é que eu posso usar mais, eu acho que o investidor e o dono do Botafogo, ele está humilhando o futebol brasileiro, sinceramente. Aí ele faz contratações e não paga, e vai se alavancando. Eu me coloco no lugar do presidente do Flamengo, do Palmeiras e do Fortaleza, que ficaram lá segundo, terceiro e quarto e perderam um campeonato, e os 3 com tudo em dia. Quando eu falo tudo em dia, é porque as comissões estão em dia também, porque o agente é sempre o último a receber, mas os 3 estão com tudo em dia, e ele pede um campeonato para um cara que é inadimplente. Muito ousado trazer essa realidade. Mas o caso do Jair é um exemplo. Ele comprou o Jair dos Santos, não pagou e já vendeu, e não pagou o Santos. Mas a equipe de executivos dele, ela é muito competente. O modelo, como eu já ouvi nas entrevistas aqui nos podcasts, vocês não têm informações sobre o balanço do Botafogo. Foi o único clube, só fazendo um parênteses super importante. Bruno, só para você, o único que não publicou balanço. E aí, numa entrevista que eu me senti extremamente ofendido, como um cara do futebol, foi colocado em xeque a credibilidade do futebol brasileiro. Num jogo contra o Palmeiras, ou num jogo que a gente sabe como é o futebol brasileiro. Sabe o quê? Prova. E não teve prova. Então o SAF pode fazer tudo, pô. Eu posso comprar, não pagar e ser campeão da Libertadores e jogar Mundial. Eu posso contratar um jogador, dar 5 anos de contrato, não pagar o agente dele, e depois eu vou pedir para ele aqui tirar o jogador
porque ficou caro, e aí eu já faço um acordo na comissão que, por favor, pô. Então isso não está na SAF, isso não está na associação, isso é um modelo de negócio que é permitido pela fragilidade das leis do futebol brasileiro. As leis não são severas se você tem um nível de inadimplência. Corinthians contratando um jogador como o Memphis, como é que é aprovado aquilo até internamente? Como é que a CBF permite um contrato daquele? Então essa é a dor do lado de cá. Então isso acaba trazendo algumas certezas que a gente infelizmente não pode mais ignorar. As coisas estão sendo feitas de uma maneira que todo o futebol brasileiro deveria prestar muita atenção. Para que nós tenhamos uma noção do que está acontecendo, se você pensar que cada dólar vale R$6, seria muito natural que uma série de grupos estrangeiros estivessem comprando clubes no Brasil. E isso não acontece pela falta de credibilidade do nosso produto. E quando temos casos como a 777 e casos como o desdobrar da Eagle, do Textor, do Botafogo, não sei nem mais como chamar, vem categoricamente, dia após dia, dando todos os sinais de que as coisas não estão corretas e que não vem cumprindo as obrigações legais, isso acaba impactando diretamente no produto futebol brasileiro e toda a revolução que as SAFs pretenderam fazer. Então, hoje, nós temos um único caso de uma SAF estrangeira, que é o Bahia, que é controlado pelo Grupo City e que, antes de sair ao mercado, pagou todas as dívidas que até então pertenciam à associação e que foram renegociadas. O Bahia conseguiu cumprir esse plano, inclusive antecipadamente, mais de 300 milhões de reais quitados com toda a transparência. Se nós não tivermos casos assim, o futebol brasileiro sofrerá um impacto significativo em termos de preço e interesse. Caso contrário, ficaremos apenas com os interessados investidores locais, que naturalmente estão vendo que a queima de dinheiro e a desorganização é tamanha que, se a gente não cobrar uma profissionalização não só no futebol, como dos novos controladores que pretendem transformar os clubes em empresa, nós teremos um sério problema. Então, é óbvio que eu gostaria aqui de estar trazendo números no detalhe, mas como esses números sequer foram apresentados, agora, tanto eu quanto você só temos uma certeza, que não dá para confiar no que vem do Botafogo. Um grande abraço, saudações. Bom, pessoal, e uma vez explicada a polêmica, ficam agora os questionamentos sobre o futuro do Botafogo, o futuro da Eagle, o futuro do Textor. É claro que a gente não pode fazer mero exercício de futurologia, mas analisando alguns cenários, o primeiro cenário do Botafogo especificamente, que eu acho que aí sim já há um caminho para se temer, é com relação à não apresentação do balanço. A Lei Pelé, ela fala lá no seu artigo 46A que os dirigentes podem ser não só banidos, como também todos os atos praticados por eles após o prazo final para a apresentação do balanço, de maneira que você pode inclusive ter a revogação de alguns atos que estão sendo feitos agora no Botafogo. Então, é preciso entender se as autoridades competentes já estão fazendo essa apuração, se foi aberto algum procedimento administrativo ou judicial para ser apurado isso. E com relação ao Textor e essa intenção de fazer essa segregação, essa cisão dos ativos da Eagle, vale muito a pena a gente pensar que, em primeiro lugar, um MCO, como a gente fala, né, um multi-club ownership, se ele é formado por 4 clubes e agora ele passa a ter 2 clubes, eu acho que a gente fica naquela situação né? Nem o Botafogo vai pertencer a um MCO, porque vai estar apenas com um time de pouca relevância na Bélgica, nem também os clubes como o Lyon e a participação minoritária no Crystal Palace vão interessar muito em termos de aglutinação desses ativos na Europa. Então, o mais importante disso tudo é que nesse exato momento a gente passe a entender o Botafogo como não só apenas um caso, às vezes, de discordância de administração, e a gente começa a entender que isso passa a ser um problema de relevância nacional. Muito porque, conforme a gente explicou no outro vídeo, os impactos de eventual quebra, de eventual falta de responsabilidade financeira
por parte do Botafogo em relação não só aos seus pares, mas também ao cenário internacional, vai impactar diretamente na imagem do futebol brasileiro. Então é isso, vamos esperar quais são os próximos contextos, vamos esperar inclusive para se os órgãos internacionais vão aprovar essa cisão, se essa cisão vai ser aprovada, por exemplo, né, na Bélgica, se ela vai ser aprovada, de certa forma, aqui no Brasil, já relacionada também com essa questão da não apresentação do balanço, e eventualmente também, tanto na França quanto na Inglaterra. Então é isso, a gente se vê e fui. Muito obrigado ao Bruno, mais uma vez aqui, abrilhantando o canal com seu conhecimento, com mais uma análise certeira, agora falando da situação que envolve o Botafogo. E também destacando que nesse domingo teremos live depois do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo às 8h30 da noite, então a live começa por volta de 15 para as 11 da noite nesse domingo, eu conto com a sua audiência. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por... Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra a uma camisa oficial na área segundas-feiras, na área segunda e sexta às 11 da manhã, e na segunda-feira sempre tem sorteio de camisa oficial para o integrante do Clube de Vantagens. Você também pode participar do bolão e faturar integrando o Clube de Vantagens na S1 Live. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. E também destaco aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal. Participe, apoie o nosso trabalho no YouTube. Venha para a live dos membros que acontece todos os meses. Veja vídeos como esse em primeira mão, fazendo parte do clube de membros. Encontre produtos de parceiros com desconto também. E, claro, no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport. Todo dia um novo texto sobre futebol. Acesse. E para o nosso parceiro, use 360 com a camiseta e a caneca Eu Odeio a Data FIFA. Cupom Data FIFA dá desconto. E nos demais produtos de toda a loja virtual Use 360, você usa o cupom Mauro César. Está na tela o QR Code e você também vai ter desconto. Navegue por lá, confira. Você vai fazer certamente uma boa compra no site Use 360. Não esqueça do cupom Data FIFA para camiseta ou caneca, ou os dois. Eu Odeio a Data FIFA e cupom Mauro César para os produtos em geral do site Use 360. Então, live nesse domingo, depois de Flamengo e Atlético Mineiro, aqui no canal. Conto com a sua audiência. Valeu e saudações.